E aí galera, tudo bem? Estamos mais no Fractal Revisa, meu nome é Uzelton e vamos trabalhar com vocês a parte introdutória da nomenclatura na parte dos compostos orgânicos. Bem, nós vamos trabalhar inicialmente com a parte 1, que seria essa parte sobre o começo da nomenclatura, que seria no caso dos hidrocarbonetos. Toda nomenclatura, como nós bem sabemos, ela tem que ter um prefixo mais um sufixo. O prefixo vai estar sempre de acordo com o número de carbonos. Lembrando que se eu tiver um carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec, 11 undec e 12 dodec. Para dar nome, até esses 12 aqui já está passando de bom. Bem, quando a gente fala a respeito desses prefixos, nós vamos trabalhar inicialmente com a parte do que nós chamamos de hidrocarbonetos. Bem, os chamados hidrocarbonetos, como o próprio nome diz, são compostos formados por carbonos e hidrogênios. Por isso que nós temos os hidrocarbonetos, que seria o hidrogênio e o carbono, que eu gosto de colocar o HC. Dentro dos hidrocarbonetos, nós temos os chamados de cadeia aberta e nós temos os chamados de cadeia fechada. Inicialmente, vamos falar nos de cadeia aberta. De cadeia aberta, nós temos os alcanos, alcenos, alcinos e os alcadienos. Os de cadeia aberta, nós temos alcanos sendo hidrocarboneto, alcenos hidrocarbonetos, alcinos hidrocarbonetos e alcadienos também são hidrocarbonetos. Esse A aqui representa que todos são de cadeia aberta. Então tá aqui, ó, de cadeia aberta, aberta e aberta. Já ouviu a palavrinha ano representa simples, eno representa dupla e ino representa tripla ligação. Então se eu falar alcadieno, o eno é dupla e di significa então que vocês vão ter duas duplas ligações entre os carbonos. Então, alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e só tem simples. Alcenos hidrocarbonetos de cadeia aberta e tem uma dupla. Alcinos hidrocarbonetos de cadeia aberta e tem uma tripla ligação. E os alcadienos hidrocarbonetos de cadeia aberta com duas duplas ligações. Esses são os de cadeia aberta. Mas nós temos também os de cadeia fechada, que também pode ser chamado de cadeia cíclica, que subdivide-se em dois tipos, no que nós chamamos de ciclanos e o que nós chamamos de ciclenos. Todas as vezes que você tiver um ciclano, são hidrocarbonetos de cadeia agora cíclica, significa que a cadeia passa a ser fechada, mas ouviu a palavrinha ano, simples ligações entre os carbonos. Já os ciclenos também são hidrocarbonetos de cadeia fechada, mas ouviu a palavrinha eno, significa que você vai ter uma dupla ligação. E é isso que a gente vai começar a trabalhar agora com vocês, a nomenclatura. Bem, a nomenclatura nossa aqui, inicialmente, nós vamos trabalhar com vocês com a nomenclatura dos alcanos. Quando se fala nomenclatura, nós podemos ter de cadeias normais e cadeias ramificadas. Essa primeira parte, agora, a gente vai trabalhar com a nomenclatura de cadeias normais. E num próximo vídeo aula, a gente vai trabalhar com vocês com as cadeias ramificadas. Isso é uma aula que é gradativa, é um conhecimento gradativo. E para a gente saber, a gente tem que pegar desde o começo até a gente chegar no final, que seria as cadeias ramificadas. Bem, no caso dos alcanos, eu vou ter que lembrar que ele vai ter um prefixo e ele vai ter um sufixo. Então, nesse caso, se eu acabei de falar para vocês que alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e que tem apenas simples ligações entre os carbonos, eu vou colocar um exemplo aqui, ó, que seria esse exemplo de um alcano. Então, isso daqui seria um exemplo de um alcano. É um hidrocarboneto, é de cadeia aberta e tem apenas simples ligações. Lembra que eu acabei de falar para vocês os prefixos? Se eu tenho dois carbonos, o prefixo de 2 é et. Se eu tenho apenas simples ligações entre os carbonos,
o sufixo passa a ser -ano. Então aqui nós temos o que nós chamamos de etano. Esse é um hidrocarboneto de cadeia aberta e só tem simples. Para a gente finalizar os alcanos, eu posso ter a quantidade que eu quiser de carbonos, desde que eu olhe primeiro isto. É um hidrocarboneto, é de cadeia aberta e só tem simples. Se eu tenho 4 carbonos, o prefixo de 4 continua sendo but. Se entre os carbonos só tem simples, o sufixo passa a ser -ano. Então aqui nós temos o que nós chamamos de butano. Esse é o butano que a gente conhece aí. Bem, no caso dos alcanos, a gente vai para os alcenos. Alcenos continua sendo hidrocarboneto, continua sendo de cadeia aberta, só que agora, ouviu a palavrinha eno na química, representa uma dupla ligação entre os carbonos. Então, neste caso aqui agora, eu vou mudar os exemplos, só que vocês vão analisar o seguinte. Eu tenho aqui um hidrocarboneto de cadeia aberta, mas que tem uma dupla ligação entre os carbonos. Então eu tenho um alceno. Se tem 2 carbonos, o prefixo de 2 é et. Se eu tenho uma dupla ligação, o sufixo passa a ser eno. Então nesse caso esse aqui é o eteno. Esse é o eteno aí. Só que agora eu entro nesse composto aqui. E aqui é que começa o erro de muito de vocês aí. Você tem esse composto que continua sendo um hidrocarboneto, continua sendo de cadeia aberta, mas que tem uma dupla. Prefixo normal, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex. Então nesse caso aqui eu tenho o ex. Só que ali agora eu tenho uma dupla ligação. Por eu ter uma dupla ligação, eu tenho que falar hexeno. Porém, eu sou obrigado a falar a posição da dupla ligação. E essa posição eu tenho que falar através da extremidade que estiver mais perto da dupla ligação é que eu começo a contar. Então, se eu bater o olho nessa cadeia, ou eu vou começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Como vocês estão vendo, a dupla está mais perto da direita para a esquerda. Então, neste caso, eu sou obrigado a começar a contar da direita para a esquerda. Então, nesse caso, x 2, porque eu vou pegar sempre o menor entre 2 e o 3, o menor é 2. 2 o quê? Eno. Então, isso aqui é o x2eno. Meninos, não esqueçam de colocar essa posição, porque isso daqui implica, porque eu posso ter o 1, eu posso ter o 3, então vocês têm que falar a posição, a localização onde esteja a dupla ligação. Esses seriam os alcenos. Já eu teria também o que nós chamamos de alcinos. No caso dos alcinos, eu também tenho um hidrocarboneto, eu também tenho de cadeia aberta, mas eu tenho uma tripla ligação entre os carbonos. Se eu tenho uma tripla ligação, ele deixa de ser alcano, deixa de ser alceno e passa a ser um alcino. Então, neste caso, olha como é que eu vou ver. 2 carbonos, qual que é o prefixo de 2? Et. Entre os carbonos, se tivesse só simples, seria tano. Se tivesse uma dupla, seria teno. Por eu ter uma tripla ligação, o sufixo do alcino passa a ser ino, aí eu passo a ter o que nós chamamos de etino. Então, esse caso aqui passa a ser o etino que a gente fala aqui. Mesmo procedimento do alceno. A partir do momento que você tem a tripla ligação e eu tiver mais do que 3 carbonos, eu sou obrigado a falar esta posição. Então, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6, ex. Se eu tenho uma tripla, ino. Só que eu sou obrigado a falar a posição da tripla. Entre a extremidade que está mais perto da tripla, da esquerda para a direita. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre o 2 e o 3, o menor é o 2. Ex, 2, ino. Isso porque são de cadeias abertas e cadeias normais. Bem, se eu tiver o próximo exemplo, eu vou ter apenas os alcadienos. Quando a gente fala nos alcadienos, nós temos que lembrar do seguinte: são hidrocarbonetos, continua sendo de cadeia aberta, mas que eu vou ter o quê? 2 duplas ligações entre os carbonos, que é esse caso aqui.
Então você vai pegar a menor quantidade de carbonos que possa apresentar um alcadieno, tem que ser no mínimo 3 átomos de carbonos. Então tá aqui, ó. Eu tenho 3 átomos de carbonos, representando o alcadieno aqui. 3 carbonos, continua o mesmo prefixo, prop, porque tem 3. Se tivesse só simples, propano. Se eu tivesse uma dupla, propeno. Se eu tivesse uma tripla, propino. Mas por eu ter 2 duplas, o sufixo passa a ser dieno. Então fica prop, dieno. Mas fica muito feio, mas está correto. Mas se você quiser também pegar o A, pode ficar adieno. Então nesse caso, pro, pa, dieno. Neste exemplo eu não preciso falar a posição porque não tem jeito dela mudar o lado. Agora, se eu tivesse esse exemplo aqui, eu teria que olhar o seguinte. Primeiro eu tenho que bater o olho e saber que isso aqui é hidrocarboneto. De cadeia normal. Só que aqui agora eu tenho que olhar e ver que nesse exemplo aqui eu tenho um alcadieno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continua sendo hept. Só que agora eu tenho 2 duplas, dieno, só que eu sou obrigado a falar a posição das 2 duplas ligações. E eu vou contar a partir da extremidade mais próxima da primeira dupla ligação. Então, nesse caso, ela está mais perto da esquerda para a direita. Então, eu venho aqui e faço entre 1 e 2, 1, e entre o 4 e o 5, o 4. Hept, 1, 4, dieno. Bem, galera, agora a gente vai fechar a cadeia literalmente mesmo. Quando a gente fala nos ciclanos, ciclanos continua sendo hidrocarbonetos, continua sendo agora, só que de cadeia fechada por causa do ciclo, só que eu vi a palavrinha ano, simples ligações. No caso dos ciclanos, eu vou colocar esse exemplo aqui, ó. E quando a gente coloca esse exemplo aqui, a gente vem e faz o seguinte: 3 carbonos, prop. Essa cadeia, ela é aberta ou fechada? Ela é fechada. Continua sendo hidrocarboneto. E só tem simples? O sufixo é ano. Então, isso aqui é o propano. Beleza? Porém, se você colocar propano na prova, ou em qualquer exercício que você encontre por aí, o propano seria de cadeia aberta. Pela cadeia ser fechada, obrigatoriamente, na frente tem que aparecer a palavra ciclo. E aí o nome passa a ser ciclo propano, que pode ser representado desta maneira, ou senão eu posso também fazer uma outra cadeia com outro exemplo, mas nesse esquema aqui, ó, não tem problema. Continua sendo uma cadeia fechada, então continua tendo a palavra ciclo. Se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 é pente, só tem simples, pentano. Esse é o ciclo pentano. Bem, para os ciclenos, a gente vai fazer o seguinte: ciclenos continua sendo hidrocarboneto, continua sendo de cadeia fechada, mas o eno significa que eu vou ter uma dupla ligação entre os carbonos. Então, neste caso aqui, eu vou colocar um outro exemplo para vocês. Olha aqui, ó. Esse seria um cicleno. Neste caso, ciclo continua sendo ciclo, só que agora prop continua sendo prop porque tem 3 carbonos. Mas por ser um cicleno, tem que ter o sufixo eno. Então, nesse caso, é o ciclo propeno. E neste caso, aqui aparece o quê? O ciclo, só que a gente fala ciclo penteno. Só que vocês têm que ter um cuidado muito grande. Se eu tivesse este exemplo aqui de cima, eu também teria um hidrocarboneto, eu também seria, nesse caso, de cadeia aberta, e nesse caso, você lembra que você tem que dar o nome pente, 2-eno. E por que que no penteno, no ciclo penteno, eu não preciso falar? Eu não preciso falar porque o ciclo penteno, eu vou começar sempre a contar a partir da dupla ligação. Então vai estar entre o 1 e o 2. Então se ela tiver aqui é 1, se ela tivesse aqui era 1, se ela tivesse aqui era 1. Então necessariamente você não precisa falar a posição. Bem, essa primeira parte da nomenclatura, ela é aquela parte mais tranquila, porque eu só estou trabalhando com vocês ainda nomenclaturas em cadeias normais, que subdivide-se em alcanos, alcenos, alcinos, alcadianos, ciclanos e ciclenos.
Porém, ela é a base para que nós possamos começar na próxima videoaula a trabalhar com vocês a respeito da parte 2, que seriam cadeias ramificadas. Aí a gente tem os metil, etil, propil, que são as cadeias ramificadas. E aí a gente tem aquela série de regras que nós temos que obedecer. Então, para vocês agora, fica uma dica. Lembrar dos prefixos, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec, 11 undec, 12 dodec. Lembrar que todo alcano vai ser com simples ligações, alceno vai ter que ter uma dupla ligação e alcino tem que ter uma tripla ligação. E isso daí é a parte principal para que nós possamos começar as outras nomenclaturas que virão nas próximas videoaulas. Valeu e tudo de bom para vocês.